28 do canal vai falar dos 21 anos do álbum Dead Heart na Dead World Nevermore, que é considerado para muitos um marco na música pesada mundial. Além da minha resenha do vídeo, vamos contar com a participação do guitarrista Thiago Oliveira, que foi integrante da banda de apoio do músico aqui no Brasil. Eu sou o João Messias Júnior na área, segue a vinheta, continua. Salve, camisas pretas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é o João Messias Júnior na área, iniciando mais uma semana falando do nosso querido, amado e respeitado underground. E hoje, para começar essa semana, eu resolvi falar de um disco que ele é considerado não só pela imprensa do metal, mas por boa parte dos camisas pretas que viveram o cenário nos anos 2000, final da década de 1990, que viveram mais intensamente, que acompanharam o vai e vem de bandas, e uma banda que conseguiu desenvolver uma sonoridade revolucionária, que foi fundamental para o que veio depois do cenário do metal em geral. E eu estou falando dessa banda aqui, ó, Nevermore, Dead Heart na Dead World, que tá rolando de fundo. Vou tomar um gole de café aqui. O Nevermore é o seguinte, como eu disse lá, então o Nevermore, a banda, ela foi surgida de ex-integrantes da banda Sanctuary, que fez um barulho legal aqui na década de 1990, em especial por causa do álbum Into the Mirror Black, que eu lembro que ele foi lançado num pacote de bandas da Sony Music aqui no Brasil. Então era um pacote que tinham bandas como War Babies, tinha o próprio Sanctuary, tinha o Prong. Então os seus clipes eram divulgados na TV, né, meu? Eu lembro que eu assisti o clipe. E o Sanctuary na época, né, meu, era a música Future Tense. Eu lembro até hoje que o que chamava atenção eram os cabelões dos integrantes, né, meu? E aí o tempo passou, a banda sumiu do mercado, né, acabou encerrando as atividades, e alguns dos seus integrantes montaram esse grupo aqui, ó, o Nevermore. Só que, para nossa alegria, o Nevermore ele não fez um som baseado no antigo grupo, né, no Sanctuary no caso. O Nevermore acabou fazendo algo diferente, e foi uma sonoridade que acabou ganhando, com o passar dos tempos e as gravações dos álbuns, acabou ganhando novos contornos. E o que chamava atenção na sonoridade do Nevermore, que os caras estavam criando algo completamente diferenciado do que vinha por aí. Eles estavam fugindo mais dessa estrutura mais purista do metal e estava trazendo coisas diferentes, assim. Você ouve, por exemplo, em termos de ambiências, você ouve em termos de peso, de melodia. Então os caras traziam um som mais pesado, com muitas dissonâncias, mudanças de andamento. Eu acredito que isso é reforçado por causa do uso das 7 cordas nas guitarras. Então trazia uma sonoridade diferente já pelo uso de uma corda a mais no instrumento. E ao mesmo tempo que o som era mais pesado, trazia uma dinâmica diferente, ele trazia um ar melancólico, extremamente melódico e melancólico. Que ele as linhas vocais do Errol Danny elas traziam uma dramaticidade maior. Então você vê que era um cara que ele não estava preocupado em dar agudo, era um cara que já estava usando linhas diferentes de voz, privilegiando mais esses tons mais graves e soturnos. Então tinha até um ar meio gótico assim a sonoridade do Nevermore, né? Então eles conseguiram fundir peso e melancolia, isso tudo junto assim, acabou criando uma sonoridade única, marcante e envolvente. Por exemplo, e esse álbum aqui, ó, Dead Heart na Dead World, ele acaba pra mim sendo o ápice dessa miscelânea sonora, né, meu? Então, que é um disco recheado de clássicos. Você pega Narcosynthesis, Inside Four Walls, The Sound of Silence, sim, é aquela mesmo do Simon & Garfunkel, só que aquela recebeu uma desconstrução que ficou muito legal. Believe in Nothing e a faixa título. Believe in Nothing também é aquela música que, se o Errol Danny não tocasse nos shows,
os caras iam reclamar, os caras iam chegar nele no backstage e falar, pô, não tocou esse som. E era bem nessa pegada assim. Eu tive a felicidade de ver o Arrow. Eu lembro a primeira vez que eu vi o Arrow Dane assim de perto. Eu tava num lugar em São Bernardo chamado Princípios Bar, e ele apareceu lá, era um dia que tava tendo banda ao vivo, tava tendo churrasco, e aí ele apareceu, trocou ideia com todo mundo. Aí esse disco aqui, em especial, ele é autografado por ele, foi numa noite de autógrafos que teve aqui na Gruta em Santo André. Então eu vi alguns shows da banda solo dele, ele levando os sons do Nevermore, e puta, pra mim foi uma emoção única, né, meu? E falando mais um pouquinho desse disco, eu não sei se vai dar pra ver, mas os próprios tons da capa, o encarte, você percebe que é tudo muito denso e de certa forma melancólico, as cores acabam apresentando isso. O encarte, o trabalho da capa acaba passando toda essa vibração que é transmitida pelo som. Ou seja, é um disco que eu posso dizer que ele é clássico, definitivo e obrigatório para quem gosta de música pesada e está querendo ouvir algo diferente ou percebendo de onde veio esse clima mais pesado, dissonante, essas linhas de voz carregadas de mais dramaticidade e melancolia. Procura esse disco aqui, ó, Nevermore, Dead Heart in a Dead World, que esse ano completa 21 anos. E para esse vídeo aqui, eu estou trazendo a participação do Thiago Oliveira, que ele é um guitarrista que já tocou em bandas como Seventh Seal, e ele era músico de apoio da banda do Arrow Dane aqui no Brasil, que eles lançaram um álbum solo muito bacana, um álbum do Shadow Work, do Arrow Dane, que em algum momento eu vou acabar comentando sobre ele aqui no canal, mas o assunto hoje era o Nevermore com Dead Heart in a Dead World, e eu resolvi pegar o Thiago Oliveira para falar alguma coisinha do músico, de seu período. Ele vai falar um pouquinho do álbum Nevermore, vai falar um pouquinho da convivência com o Arrow Dane e muito mais. Segue aí, Thiago, e eu já volto. Olá, sou o Thiago Oliveira, fui guitarrista da banda solo do Arrow Dane e também eu fui o último parceiro de composição dele no disco Shadow Work. Bom, como a gente resolveu falar sobre o Dead Heart in a Dead World, isso eu digo que é um disco bastante importante para mim como músico. Eu lembro que ele saiu em 2000, né? Ele foi um disco bem interessante porque ele havia uma ruptura, né, entre o new metal, com aquelas afinações graves e guitarra de 7 cordas, som muito pesado, e as bandas mais tradicionais. E foi interessante perceber que o Nevermore foi uma banda que conseguiu fazer a ponte entre esses dois mundos, né? Havia que todo aquele peso, aquelas guitarras pesadas, algumas até lembravam um pouquinho as coisas mais modernas, e também tinha uma cena aos estilos mais tradicionais, como o thrash, o death e o progressivo. Então foi um disco bastante divisor de águas, né, inclusive. Bom, com o Arrow Dane a gente fez com a banda, acho que foram 2 turnês na Europa e uma no Brasil tocando Dead Heart na íntegra, né? Era um disco bastante desafiador, porque era só guitarra de 7 cordas, alguns solos bem complexos. Por sorte, na turnê anterior a banda já tinha tocado parte desse material, né? Então acho que metade do disco a gente já tocava e ficaram faltando umas 4 ou 5 músicas. É um trabalho que eu digo que é bastante especial para mim, na minha carreira como instrumentista e também como fã. Trabalhar com o Arrow tinham 2 lados muito distintos, né? Era uma mistura de céu e inferno, né? Eu digo isso porque ao mesmo tempo que tinha toda a genialidade dele como letrista, compositor e cantor, que todos nós conhecemos e é uma coisa inegável, né? A gente tinha também como a banda, a gente lidava com muitos aspectos mais autodestrutivos da personalidade dele, né? Com os vícios e diversos vícios, e também com a saúde dele, que já estava bem fragilizada no final da vida, né? Ele tinha uma diabetes e não se cuidava como ele deveria, né? Eu digo assim que ao mesmo tempo que foi difícil lidar com esse tipo de situação e com todos os problemas que ele acumulou com as décadas, foram alguns dos trabalhos, assim, algumas das composições mais legais, assim, as coisas que eu mais tenho orgulho de ter feito, né? Porque ao mesmo tempo ele criava essa fricção com quem estava trabalhando junto com ele, só que ao mesmo tempo isso criava um ambiente criativo muito forte,
com ideias muito fortes e algumas coisas que eu realmente tenho muito orgulho de ter feito vieram daí, né? Ele morou na minha casa há alguns meses, enquanto a gente estava trabalhando no disco. É uma pessoa que eu considero não só um companheiro de banda ou uma pessoa que eu simplesmente acompanhava, mas também alguém da minha família e que todos os dias eu me lembro dele. De volta aqui, meus amigos. Tiago, muito obrigado por você ter topado participar, ter gravado o vídeo de primeira, assim, né? Eu achei muito legal isso. O cara foi lá, não te criou, já mandou. Eu achei muito bacana, mandou um lance muito bacana, explicando pra gente de uma forma bem direta, sem rodeios, como é que eram as coisas. Muito obrigado. Eu só tenho que agradecer. Clenilson aqui quis começar, adorou o disco, ficou impressionado com as mudanças de andamento. Ele falou que isso aqui é técnico demais para ele. Ele falou para mim que é mais técnico que o Dream Theater. Já o meu amigo Finoide, ele sempre vem aqui, curtiu muito, ele falou que já conhecia o Nevermore, ele já conhecia o Sanctuary, ele falou pra mim que ele gosta mais do Nevermore do que do Sanctuary. Ele falou que o Nevermore é uma banda desafiadora, não só pra quem toca, mas como pra quem ouve também. Já o meu amigo Magriço aqui, saudosista barato, ele falou que não gosta do Nevermore, ele falou que a sonoridade tem muita coisa pro ouvido, que eles vão fazer algo mais diretão, que ele falou que assim que acabar esse vídeo ele vai ouvir os discos do Sanctuary. E é isso, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado, obrigado mesmo por estarem me acompanhando nessa jornada. Eu só tenho que agradecer mesmo a vocês, porque como eu digo, assim no momento que esse vídeo vai pro YouTube, ele já não é meu, ele é de vocês. E é isso, não vamos perder o nosso encontro de sexta, que eu vou falar de 2 álbuns seminais que foram lançados aqui no Brasil, o Into the Strange do Mutilator e o Esquizofrênia do Sepultura. E é isso, grande abraço, cuidem-se e até mais.